Seja muito bem-vindo ao canal E aí Cristão, meu nome é Yuri Weisman e nesse vídeo nós vamos falar sobre alguns erros de interpretação dos textos bíblicos. Eu separei aí 3 textos que eu vejo mais comumente as pessoas usando na internet e também nas igrejas quando vão pregar. Os 3 textos que eu escolhi estão lá em Mateus, capítulo de número 19, versículo 16 a 30, que vai falar sobre o jovem rico. 1 Coríntios, capítulo 13, que vai falar sobre a supremacia do amor. E a árvore cortada lá em Jó, capítulo de número 14. O jovem rico a gente vê mais comumente as pessoas utilizando para falar que o rico não vai entrar no reino dos céus. E a palavra não quer dizer isso. A supremacia do amor é muito utilizada para expressar o amor entre um homem e uma mulher. E a árvore cortada que o pessoal também utiliza bastante para dizer que se você estiver lá no fundo do poço, se você tiver o cheiro das águas, você vai ser restaurado. Vamos começar pelo jovem rico, eu não vou ler todos os textos, eu vou fazer um resumo de cada um. Se você não conhece o texto, se encontra lá em Mateus, capítulo de número 19, do versículo 16 ao 30. Você pode acompanhar aí lendo na sua Bíblia, ou você pode ouvir o resumo e ler na sua Bíblia depois. O resumo do texto do jovem rico começa com ele chegando, para falar com Jesus e diz: "Bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna?" Jesus diz: "Por que me chamas bom, se bom só Deus?" E Jesus vai passar algumas instruções para ele de como ele pode herdar a vida eterna. Ele cita alguns pontos da lei, lá dos 10 mandamentos: não matarás, honra teu pai e tua mãe, não cobice. E o jovem rico diz que já observa esses mandamentos desde sua adolescência, desde muito pequeno. E Jesus fala para ele: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e segue-me. E o jovem rico fica muito triste com isso, porque ele é muito rico e ele sai, ele não segue Jesus. Quando ele faz isso, Jesus fala a frase que muitas pessoas utilizam para dizer que o rico não vai entrar no reino dos céus, que é: mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Só que o problema é que muitas pessoas param aí e fecham a Bíblia e não continuam a leitura. A leitura continua. Lá, a partir do versículo 25, a gente vai compreender melhor o que o texto quer dizer. Não é dizer que o rico não vai entrar no reino dos céus. Principalmente porque a Bíblia fala que é mais difícil. Não é impossível, é difícil. E no versículo 25 diz assim: os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Era muito comum os judeus pensarem quem era rico era mais próximo da salvação do que o mais pobre, porque a riqueza era uma bênção de Deus, Os ricos eram mais abençoados por Deus do que os pobres, era esse pensamento que se tinha na época. Quando a gente vai interpretar, quando os discípulos eles ficam surpresos, eu acredito que muitos até assustados: opa, se é muito difícil para o rico entrar no reino dos céus, quanto mais para mim que sou pobre. Mas aqui a gente observa que a gente tem esse contraste, E Jesus ele continua falando ele diz no versículo 26: e Jesus, olhando para eles, disse-lhe: ao homem é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Ou seja, a salvação vem de Deus e não da riqueza que eu tenho ou da pobreza que eu tenho, mas sim de Deus, Posteriormente, Jesus morreria por eles e essa graça alcançaria todos aqueles que aceitarem a Jesus como seu Salvador. Só que Pedro, ainda não satisfeito, ele fala: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que quem me segue, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no seu trono de glória, e também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Aqui a gente observa Jesus respondendo a Pedro, que deixou tudo, não somente ele e os outros discípulos. E a gente observa nesse contraste de quem era rico, a percepção era de que era mais próximo da salvação, e quem era mais pobre era mais distante. Pedro falando que deixou tudo, eles já não tinham mais nada,
o que eles receberiam em troca? E Jesus diz que aqueles que deixaram tudo para segui-lo, né, para servi-lo, eles ganhariam 100 vezes mais nesta terra e, por fim, a vida eterna, que é muito melhor do que tudo que a gente possa ganhar aqui nessa pátria que não é nossa, né? Nós somos peregrinos e nossa terra é o céu. Eu espero que você tenha compreendido, né, que aqui era fazer esse contraste de que a salvação ele não estava simplesmente atrelada a bens materiais, onde eles achavam que os ricos estavam mais próximos da salvação do que o pobre. Jesus já deixa isso bem claro, né, que não está ligado à riqueza ou à pobreza, e sim é um dom de Deus. Outro contraste que a gente pode fazer, né, é encontrado lá em Mateus, capítulo de número 27, versículos 57 ao 60, onde vai falar de José de Arimateia, um servo que servia a Jesus, né, era um dos discípulos, não era um dos apóstolos, era um dos discípulos de Jesus, e a palavra de Deus diz que ele era um rico de Arimateia. Ou seja, ele era alguém rico que servia a Jesus e que seguia a Jesus. Mesmo tendo seus bens, o seu coração não estava no tesouro que tinha, mas estava no tesouro lá do céu, que é o que Jesus fala, né? Onde estiver o nosso tesouro, aliás, onde estiver o nosso coração, aí também estará o nosso tesouro. Por mais que a gente seja rico aqui, o nosso coração não deve estar na riqueza daqui, e sim na riqueza lá dos céus. Outro versículo também que nos ajuda a compreender melhor que a riqueza não era um problema, né? É Lucas, capítulo de número 8, do versículo 1 ao 3, onde a palavra vai falar que muitas mulheres que tinham condições serviam a Jesus com as suas fazendas, né? Ajudavam o ministério de Jesus com a oferta que elas tinham. Ou seja, algumas mulheres que tinham muito dinheiro, né? Seus maridos eram ricos ou elas mesmas tinham posses, elas ajudavam a Jesus com esse dinheiro que elas tinham. Ou seja, mais uma vez, o dinheiro não é um problema, e sim a servidão a ele, né? Tem uma frase que diz: dinheiro ele não pode ser o seu senhor, ele tem que ser o seu servo. A partir do momento que ele começa a ser o seu senhor, aí ele vira o problema. Então eu espero que tenha ficado bem claro, né, que o rico pode sim entrar no reino dos céus. O que o atrapalha, né, é se o seu coração estiver voltado somente para a riqueza desta terra. O nosso próximo texto é a supremacia do amor, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 até o final do capítulo. A gente conhece, né, aquele que Paulo fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos e entregasse meu corpo para ser queimado, se não houvesse amor, de nada valeria tudo que eu fiz. E muitas pessoas utilizam esse capítulo para falar, né, do amor de um homem para com uma mulher. Se você quer falar de amor de um homem para com uma mulher, vá ler Cantares. Esse capítulo ele não fala de amor entre homem e mulher. Ele fala de amor para você usar os dons. Se você recebe os dons de Deus, é para você utilizá-lo com amor. Se você fizer tudo que Paulo diz ali e for sem amor, de nada vale o que você fez. E para a gente compreender melhor o que o texto está falando, né, a gente tem que ler um capítulo anterior. Novamente eu não vou ler, né, é um capítulo muito grande, mas eu vou falar o contexto do que está dizendo aqui. E o capítulo vai começar falando acerca dos dons espirituais. Não quero que sejais ignorantes. Esse é o primeiro versículo. E ele vai finalizar dizendo desta maneira: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Para quem não sabe, a igreja de Coríntios ela é rica nos dons, né? Tinham todos os dons, mas ela vivia uma confusão muito grande. Porque quando um se levantava para profetizar, outro se levantava também e gerava uma desordem. E muitos desses dons estavam sendo usados de qualquer maneira. Então Paulo fala, através desse capítulo, né, que tudo o que eles fossem fazer através dos dons devia ser feito com amor. E ele vai começar o capítulo 14 dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Ou seja, ele confirma, né, que o capítulo anterior ele está falando de utilizar os dons, mas através do amor.
Os dons eles só vão ser utilizados verdadeiramente para a edificação da igreja quando eles são usados com amor. Sem amor, de nada adianta ter dons. Espero que tenha ficado claro. Se você quer falar sobre amor entre homem e mulher, vá lá para Cantares. Aqui a gente está falando de dons, né, a importância do amor para utilizar os dons espirituais, porque sem amor de nada me adianta ter dons, certo? Vamos para árvore cortada, Jó capítulo de número 14. Esse versículo ele é bastante utilizado para dizer que ainda que você estivesse lá no fundo do poço e você tivesse ao cheiro das águas, você seria regenerado. E não, mais uma vez, não é isso o que o texto quer dizer. Veja bem, ele está falando de uma árvore, realmente de uma árvore, e não do ser humano. Porque logo após o versículo 9 que diz: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Versículo 10: mas morto o homem é consumido, sim, rendendo ao homem o espírito, então onde estais? Aqui ele está falando, fazendo a comparação entre a árvore e o homem. Nesse capítulo, Jó está falando que o homem ele é passageiro. Muitas coisas elas permanecem até um pouco mais que o homem, mas o homem morrendo tudo acaba, né? Ele fala desta maneira, mesmo que ainda haja uma vida espiritual por vir, mas ele está falando que para ele naquele momento de sofrimento, o seu sofrimento acabaria, né? Essa interpretação, eu posso dizer que o ser humano aos pés do Senhor ele será regenerado, sim. Mas uma preocupação que eu tenho quando alguém pega um texto como esse e interpreta de outra maneira é porque ele pode fazer a mesma coisa com outro versículo. Então é bom a gente se preocupar em pegar um texto que mais se aproxime a isso. Isso pode virar comum na sua vida, né? E ele chegar em outro versículo e fazer outra interpretação a qual o texto não está falando sobre aquilo e criar uma heresia, né? Então, apesar de que é verdade sim, aquele que está aos pés de Jesus, ele é regenerado, o texto aqui de Jó ele não fala isso. É melhor eu procurar um texto que fale isso do que eu criar uma interpretação em cima de um texto que não está falando daquilo que eu quero transmitir, né? É como o texto que diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o texto acaba bem aqui, mas eu já vi muitas pessoas colocando e vocês também vencerão. Eu estou interpretando, eu sei que realmente através da vitória de Jesus eu também sou vitorioso, mas eu acrescentar algo que a Bíblia não diz, né? E vocês também vencerão, e é complicado, porque se Jesus já venceu, eu não preciso vencer o mundo, eu só me aproveito da vitória que já me foi entregue, né? Eu não preciso vencer algo que já foi vencido. Eu só preciso aceitar essa vitória através do sacrifício de Jesus na cruz por mim. Eu espero que eu tenha ajudado. Se você conhece alguns outros textos que são mal interpretados, comenta aqui embaixo para a gente poder fazer um vídeo também sobre eles. E eu espero ter ajudado todos vocês. Comenta aqui embaixo, compartilha e até o próximo vídeo.